Então, a gente vai começar. A gente vai falar um pouquinho sobre ciência básica e a gente vai começar sobre um pouquinho sobre o diagnóstico, um pouquinho sobre a história do tratamento, o que que já tem sido feito, o que que tem de evidência, o que que não tem. Vocês vão ver que nas minhas aulas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre medicina baseada em evidências, que eu acho que é uma coisa que às vezes fica faltando um pouquinho na residência. E a gente vai tentar conversar um pouquinho mais sobre esses estudos. Então, um pouquinho para entender de onde que veio esse nome, a gente chama de anemia plásica ou anemia plástica, e na verdade não é só uma anemia, né? O primeiro relato começou em 1988 com Paul Ehrlich, e ele usou o termo anemia plástica que havia sido cunhado, depois manteve por Rivas até 1904. Então, historicamente, a gente vem chamando de anemia plástica, apesar da gente ter um comprometimento mielóide como um todo. Então, isso, a gente tem esse nome de anemia plástica, apesar da gente ter esse comprometimento tanto de plaquetas quanto de granulócitos. Então, onde que está, o que que é anemia plástica? Anemia plástica, então, ela vai ter uma série de outros diagnósticos associados, uma série de outras doenças associadas. Esse aqui é um artigo bem interessante do Yang. O Yang é um dos maiores pesquisadores em anemia plástica, e nesse fluxograma de 2018, nesse gráfico de sobreposição, ele coloca algumas coisas para a gente tentar entender. Então, a gente tem anemia plástica como parte de outras síndromes, como parte de outros diagnósticos e como parte de uma parte idiopática que não fecha para nenhuma outra coisa. Então, por exemplo, a gente tem um paciente apresentando um grau de panцitopenia secundário a defeitos congênitos, como alterações de GATA2, alterações de RUNX1, ou mesmo anemia de Fanconi, que é uma alteração própria da infância. A gente tem as alterações do telômero, que são importantes a gente lembrar também como alterações importantes, que são herdadas ou mutações novas, que cursam com essa panцitopenia, causando uma plasia de medula óssea. A gente tem um grupo grande aqui associado a HPN. Então, HPN aqui como uma causa importante de anemia plástica secundária, onde é a causa da gente, por exemplo, grande parte dos protocolos, a gente ter que investigar a hemoglobinuria paroxística noturna, assim como a anemia de Fanconi, para excluir causas secundárias. A gente tem a LGL podendo fazer um quadro de diminuição de população medular associado a uma hiperativação de linfócito T associado à LGL. A gente vai conversar sobre isso melhor no curso de linfoma. Então, assim, a grande maioria dos casos são citopenias isoladas, como neutropenia e anemia, mas existe sim aqueles pacientes que vão apresentar-se como uma pancito secundária LGL. E aqui uma outra parcela dessa população que cursa como uma medula vazia, com uma pancitopenia e uma aplasia transitória, que são as mielodisplasias hipocelulares. Então, tirando isso tudo, sobra esse grupo aqui no meio, que vai ser a anemia plásica idiopática, antigamente chamada de idiopática, que é o que a gente vai conversar nessa aula. A gente ainda vai ter outras aulas sobre as outras coisas genéticas, mas hoje esse aqui vai ser o nosso objetivo do estudo. A gente vai falar um pouquinho sobre anemia plástica hereditária. Ah, hereditária não, desculpa, idiopática. Então, voltando um pouquinho sobre essas coisas que a gente falou, a gente vai ter, então, todas essas causas, tanto causas externas como drogas sotóxicas, radiação, benzeno, levando a um dano físico e químico da medula óssea, levando a essa formação da plasia. A gente vai ter as alterações do telômero, alterações associadas a Fanconi, alterações de GATA2, por exemplo, que vão levar a essa plasia, e a gente vai ter outras alterações que a gente vai conversar hoje, que é a destruição imune, previamente conhecida como destruição idiopática, que vão transformar o osso nisso daqui. Então, o que que a gente vê num paciente com aplasia quando eu vou lá e faço uma biópsia, quando eu faço um mielograma? Primeiro, o mielograma vai mostrar para a gente uma medula vazia, eu não vou conseguir ver nada nesse mielograma, e às vezes com representatividade, por exemplo, para muito plasmócito, muito linfócito, porque eu não vou ver muita célula nesse mielograma. E a biópsia, que vai ser o grande exame importante, a gente vê uma medula vazia, sem presença de outro tecido. A gente vê um predomínio de tecido gorduroso permeando as trabéculas ósseas do nosso paciente. Então, o que que a gente vai ter é isso. Então,
a gente tem algumas causas constitucionais, o Sérgio vai falar isso aqui melhor para vocês, que são as doenças do telômero, a azotemia de Fanconi, a deficiência de GATA2. Essas duas aqui vão fazer parte dos grandes protocolos para a gente excluir doenças do nosso paciente junto com a HPN. E se a gente for pensar, a gente ainda tem outras alterações que têm sido demonstrado. Isso aqui é um estudo do Saint-Louis, que é um hospital de Paris, mostrando várias alterações genéticas em alguns pacientes antes tidos como aplasias primárias, que podem ser associados, então, a alterações de alteração de linhagem, que pode, num futuro próximo, ser associados à aplasia. Por enquanto, são estudos de população ainda, a gente ainda não tem como transpor isso para a clínica ainda não. Então, como é que a gente vai fazer o diagnóstico? A gente vai ter um paciente que evolui com pancitopenia. O que é pancitopenia? Então, a gente tem uma neutropenia, geralmente de acordo com o Young menor que 1.800, plaqueta menor que 100.000, hemoglobina menor que 10. Dos achados do hemograma, a gente tem uma macrocitose, a mais comum, não obrigatoriamente, pode ser com VCM normal. A gente chama atenção pela linfócitos normais nesses pacientes. E se a gente for pensar numa citopenia isolada, a plaquetopenia é a citopenia isolada mais comum de apresentação. Inicialmente, os pacientes cursam com plaquetopenia para depois evoluir com a pancito, é o que a gente consegue ver mais. Mas não raramente esses pacientes já se apresentam com pancitopenia ao diagnóstico. O aspirado, igual a gente falou, a gente vê células normais, a gente não vê displasia, a gente não pode ver displasia, né? E a gente não vê nenhuma célula normal, nenhuma metástase, nada assim. É um aspirado vazio. E a biópsia, que é diagnóstico, a gente tem uma celularidade menor do que 30%. Então, como é que a gente faz diagnóstico de aplasia? A gente tem um diagnóstico de uma celularidade menor do que 30% numa biópsia representativa de medula óssea, em que o paciente não tenha causas transitórias já excluídas. Então, a gente precisa de um screen negativo, pelo menos para Fanconi e HPN, e dependendo do seu serviço, para algumas outras coisas, ou dependendo da clínica do paciente. Então, o paciente que chega com um quadro muito agudo, pensar em infecções virais como causa dessa aplasia, como parvovírus B19, ou mesmo a citomegalovirose, que pode fazer mais raramente, EBV ou até os vírus da hepatite B e C, mais raramente ainda, mas quadros muito agudos de instalação súbita, a gente não esquecer disso. E aí a gente, na biópsia, o que a gente consegue ver também, acaba sendo uma hiperplasia linfóide e um aumento de plasmócito. Policlonal também, porque proporcionalmente esses pacientes vão às vezes até ter mais plasmócito do que 10%, porque proporcionalmente ele não tem linhagem mieloide. Então, aqui é uma medula que a gente vê com uma medula vazia, presença de importante de infiltração de tecido adiposo e as trabéculas sem nenhuma outra infiltração. Então, não posso ver fibrose, eu não posso ver infiltração por célula ou nenhum outro tumor, por neoplasia. Então, é uma medula que está vazia. Então, por que que isso acontece? O que que é a anemia plástica idiopática? De onde que vieram os primeiros estudos para tentar identificar isso? E o que que a gente já tem visto até hoje nos estudos de laboratório? Então, a gente sabe que existe uma série de autoanticorpos que são expressos nos pacientes com anemia plásica. Eles são anticorpos contra o K562 e o HT56, HTS5, que são receptores de membrana das células, e eles mostraram que até 45% desses pacientes apresentam esses anticorpos, mostrando um papel da autoimunidade na anemia plásica. Do mesmo jeito, a gente tem esse estudo publicado da célula da Mayo Clinic, mostrando um aumento, uma expansão de células CD8 positivo nesses pacientes em modelos animais. Então, mostrando que a gente teria dois tipos de mecanismo de expressão mieloide. A gente tem tanto a produção desses anticorpos, levando à destruição de linhagem mieloide. Então, a gente tem um mecanismo imunomediado contra a célula mieloide, mediado por anticorpos, como a gente teria toxicidade direta por célula T, principalmente células T CD8 positivo, fazendo essa supressão medular que levaria à pancitopenia. Então, a gente tem tanto toxicidade direta
quanto presença de autoanticorpos. Não existe nenhum estudo mostrando papel de avaliar clinicamente tanto a dosagem de anticorpos quanto a população de linfócito T no diagnóstico. Então, a gente não consegue ainda usar clinicamente a dosagem desses anticorpos, mas a gente sabe que eles são presentes. Isso vai explicar um pouquinho também por que que a gente tem refratariedade dos pacientes com anemia plásica. Esse aqui é um estudo italiano que foi publicado na Hematology em 2018, mostrando para a gente por que que, por exemplo, a gente vai ter uma recaída nos pacientes que fizeram só imunossupressão. Então, o que que vai acontecer? Que os linfócitos T, eles vão produzir linfócitos T de centrais e efetores de memória. Então, quando a gente tem a imunossupressão, isso pode fazer com que a gente tenha uma nova ligação antígeno-anticorpo e uma persistência da resposta autoimune, levando a anemia plástica refratária ou recaída, mostrando a importância desse linfócito T CD8 positivo, pensando que são linfócitos de memória, mostrando por que que a gente, pensando só em imunossupressão, tem um risco muito mais aumentado de refratariedade e recaída. Então, Davi e Guinan, lá em 2009, eles foram classificar para a gente como é que eram classificadas essas aplasias. Importante aqui que severo não deve ser traduzido como severo, é gravidade. Severe não deve ser traduzido como severo, é grave, né? Então, a gente tem a grave, muito grave, e a não grave ou moderado. A gente prefere chamar de grave, muito grave e não grave. Então, para a gente fechar o diagnóstico de uma grave, a gente tem que ter uma celularidade menor do que 20%, ou e pelo menos 2 dos outros critérios. Então, celularidade menor do que 25%, e neutrófilo menor do que 500, plaqueta menor do que 20.000 e reticulócito menor que 20.000. Então, preciso ter dois desses 3 critérios para a gente chamar de grave. Então, celularidade menor do que 25%, mais 2 desses critérios. Se o paciente em si só já tiver menos de 25% de celularidade e neutrófilos menores do que 200, esse paciente já é muito grave, onde o prognóstico desse paciente passa a ser pior. A não grave, a gente então vai ter não preenchendo o critério de grave e nem muito grave, e uma medula menor do que 30%. Então, eu tenho que fechar critério menor que 30% de celularidade e não fechar critério para grave nem muito grave. Então, esse aqui é um slide do Bacigalupo. O Bacigalupo também é um dos caras que estuda muito anemia aplásica, e ele começa a pensar, então, como é que a gente maneja esse paciente. A primeira pergunta que eu tenho que fazer é quem que eu vou ter que tratar. Então, a gente vai dividir os pacientes. Os pacientes considerados muito grave e grave, de cima aqui, então, grave, e os de baixo muito grave, esses pacientes já têm indicação de tratamento. Então, todo paciente grave e muito grave tem indicação de tratamento. E os pacientes moderados que não têm necessidades transfusionais, eu não preciso pensar em tratar ele, eu só vou acompanhar. Eu só vou levar esses pacientes para tratamento se eles tiverem demanda transfusional, tá bom? Porque às vezes uma plaqueta menor que 20, não tem plaqueta menor que 20.000, mas tem uma hemoglobina que fica ali abaixo de 7, um paciente que tem uma dependência transfusional maior, eu vou optar por tratar esse paciente. Então, esse aqui é o slide do Bacigalupo, esse aqui é o artigo do Bacigalupo, a gente não vai ficar destrinchando tanto ele agora, porque a gente vai ver ele no final. Mas a grande pergunta que a gente vai ter que responder vão ser duas quando a gente for tratar o nosso paciente. Primeiro, se ele tem doador HLA idêntico, sibling, que é familiar, né? E a idade dele é menor ou maior do que 40 anos. São as duas perguntas mais importantes que eu vou precisar fazer para o meu paciente para tratar esse paciente de uma anemia aplásica. E aí, de onde que veio essa informação? Então, a gente vai tentar chegar lá na revisão, pensar de onde que veio. A gente tem uma revisão sistemática da Cochrane, que é um sistema dentro da pirâmide de evidência, sobre o que que a gente tem de melhor sobre o tratamento da anemia plástica. E a gente chega nesse forest plot, que são os estudos originais, o estudo do Furey, o estudo do Parmas e o estudo do Rie, que são 4 estudos, e principalmente esse estudo do Appelbaum. Esse estudo do Appelbaum vai ser o que vai definir muita coisa para a gente, é o melhor estudo em transplante e terapia imunossupressora
na anemia plásica. É um estudo que foi feito em Seattle, pelo grupo de transplante de Seattle, e ele divide os pacientes em alguns grupos. Então, esse gráfico A aqui, os pacientes tinham menos de 6 anos, nesse gráfico B, de 6 a 19 anos, nesse grupo C, de 19 a 40 anos, e aqui, mais de 40 anos. O que esse estudo do Appelbaum mostrou para gente? Que esses 4 grupos que esses pacientes foram divididos, foram comparando transplante de medula óssea versus terapia imunossupressora, mostraram para gente que, por exemplo, crianças, o transplante tem um papel incrível comparado à terapia imunossupressora. Esse gráfico ele diminui um pouco comparando com pacientes de 6 a 19 anos, mas ainda mantendo uma evidência para uso, assim como os pacientes de 19 a 40 anos, caindo mais essa curva ainda, mas mantendo um P razoavelmente significativo, mas aqui o pior P, tá? Um P de 0,04, uma população menor de 73 pacientes, e maior do que 40 anos, mostrando que não tinha diferença com um P de 0,2 aqui, então mostrando que não fazia diferença transplantar ou usar a terapia imunossupressora. Daí que vem esses fluxogramas para tratar esse paciente. Então, a primeira informação que a gente tem, eu transplanto quem tem menos de 40 anos. Mais de 40 anos, eu não vou transplantar. E quem que vai ser esse doador? O SWAP define, nessa questão do doador, aqui a gente consegue ver as curvas do paciente com sibling, comparando com os pacientes unrelated. Então, você começa a ver aqui que as curvas são bem piores para o paciente unrelated comparado com o paciente de siblings. Então, por exemplo, isso aqui é uma revisão do WebMT de 2005 a 2009, que mostra para a gente que os pacientes que transplantaram com unrelated tinham uma curva de sobrevida muito pior do que os pacientes que usaram o sibling. Qual que é o racional para isso? Quando a gente usa um doador muito mais parecido, a gente vai ter menos GVHD. E aqui, diferente da leucemia, eu não preciso de uma reação do GVHL, eu não preciso de uma reação enxerto versus hospedeiro, porque eu não tenho um clone neoplásico. Eu preciso simplesmente trocar a medula daquele paciente por uma medula nova, uma medula que não vai responder àquele linfócito T citotóxico. Então, aqui eu não preciso de um grande GVHD. Então, se eu fizer um GVHD importante, significa que eu estou fazendo um GVHL importante e com isso eu aumento a mortalidade do meu paciente. Então, quanto mais parecido o meu doador, então por isso o sibling, a gente vai ter uma menor taxa de complicação no transplante, com isso uma melhora dos resultados no transplante. Mudando um pouquinho de ideia. Então, se eu não tenho doador menor do que 40 anos, ou se o meu paciente tem mais de 40 anos, postula-se que a imunossupressão tenha efeito igual ou melhor comparado com o transplante. Então, isso aqui são as curvas também do MT de imunossupressão, que eram bem parecidas com nos pacientes acima de 40 anos, principalmente, com os doadores que fizeram unrelated. Então, mostrando para a gente que seria uma terapia factível. Essa terapia que historicamente já era com timoglobulina e ciclosporina. E aí a ideia é de pensar, qual timoglobulina que eu vou usar? Então, esse aqui é um artigo do Scheinberg com o Yang. O Scheinberg é brasileiro, o Yang é inglês, e a gente tem um estudo comparando a imunoglobulina antitimócito de coelho versus a de cavalo. Então, não é um estudo gigante, mas é o melhor estudo que a gente tem, comparando um estudo de fase 3, comparando 60 pacientes que receberam imunoglobulina de cavalo versus 60 que receberam imunoglobulina de coelho. E quando a gente pega aqui em 6 meses, a gente tem 68% de resposta na timoglobulina de cavalo versus 37% de resposta na imunoglobulina de coelho, com significância estatística e com um NNT favorável para uso da timoglobulina de cavalo. Qual que é o grande problema? A gente não dispõe de timoglobulina de cavalo para uso aqui no Brasil, nem em convênio, pelo preço de manter cavalos para fazer a imunoglobulina antitimócito. Uma coisa que a gente consegue observar aqui também é o tempo de resposta, é um tempo longo, então a gente tinha resposta em 3 a 6 meses desses pacientes usando timoglobulina. Então, aqui, esses estudos aqui
se a gente sensora as datas do transplante, aqui se a gente não faz sensoramento, que a gente consegue ver essa diferença do coelho para o cavalo. Então, como é que tem sido a experiência de mundo real? O Saussure publicou esse artigo em 2018, mostrando para a gente como é que era a experiência de fase, a gente chama de fase 4, ou experiência de mundo real, como é que tem sido lá no grupo europeu, no grupo francês, a imunossupressão. E a sobrevida também associada a transplante e imunossupressão. Como é que funciona isso? Então, a gente consegue ver que menores... Isso aqui, só... Os pacientes aqui, é interessante que alguns não foram censurados para transplante depois, mas a grande maioria não transplantou, foi só imunossupressão. Mas as crianças menores de 15 a 18 anos, com respostas muito boas à imunossupressão e, se necessário, transplante depois, e os pacientes aqui, os maiores de 40 anos, com uma terapia próxima de 80%. Então, isso aqui tem um grande problema metodológico desse artigo do Saussure, porque eles não são censurados para transplante. Então, ele coloca um 80% de sobrevida aqui para aplasia, e aqui você pegar quase 75% dos pacientes com aplasia moderada em 4 a 5 anos, que a gente sabe que não é a realidade do paciente aplásico, é uma crítica do estudo observacional que foi feito pelo Saussure. Então, o que a gente já teve tentando de novidade associar ao uso da ciclosporina mais a timoglobulina? Então, já se tentou fazer os andrógenos, então, esse aqui é um artigo francês também, de 1985, antigo, tentando associar pacientes com danazol, com androgênicos, para respostas de que não teve mudança nos dois grupos, os grupos comparado placebo sem placebo, sem diferença de resposta. Então, a gente não tem evidência para usar isso. Corticóide em altas doses, foi feita a tentativa de fazer pulso de metil, esses pulsos de metil sem evidência também de melhora, não houve diferença nos dois grupos, também do grupo do Basigualup, que é um grupo italiano, sem resposta, um estudo antigo de 84. Tentativa com ciclofosfamida do grupo, o grupo da Mayo Clinic, do John Hopkins, sem resposta, estudo de 2019. Tentativa com mecofenolato, Scheiberg e o Yang do NIH, desculpa, gente, o Yang não é de Londres, é do NIH, sem resposta também com mecofenolato mofetil, associado à terapia standard com ciclosporina e timoglobulina de cavalo. Então, mais uma vez, não teve sucesso. Outro grupo que tentou comparar um estudo randomizado prospectivo também do Scheiberg e do Yang, do NIH, comparando associar a ciclosporina com antitimócito, mais ou não sirolimus sem evidência de desfecho diferente. O grupo italiano do Basigualup tentou fazer com granuloquine também sem evidência de desfecho diferente. E esse é um grande questionamento, que é essa administração prolongada de ciclosporina depois, que ela previne a recaída, mas não tem um aumento de resposta a longo prazo. Isso aqui é um artigo muito controverso, que o próprio Scheiberg e o Yang, sempre que eles vão dar essa aula, eles colocam que eles fazem mais de 6 meses, às vezes para os pacientes que não perdem resposta. Então, isso aqui é um grande questionamento, quanto que é o tempo que a gente faria de ciclosporina, a gente não tem estudo mostrando isso, mas não é uma certeza também. E aí surge a novidade, lá em 2016, 2015, os primeiros estudos, que foram com a história de dosar o receptor de timoglobulina, que é o receptor da trombopoetina, de timoglobulina, nada, gente, desculpa, o receptor de trombopoetina, e aí eles começaram a perceber que existia uma avidez muito grande do receptor de trombopoetina nos pacientes de anemia plástica. O mesmo não acontecia nos dois grupos controle. Então, a gente tem aqui dois grupos controle. A gente tem os pacientes com mielodisplasia de hipocelular e mielodisplasias normais. E a gente tem aqui uma alteração dos receptores de trombopoetina muito maior nos pacientes da anemia plásica. Então, isso começou a motivar, era 2006, gente, eu falei errado, né, 2016, né? E isso começou lá atrás, a motivar estudos de fase 1 e fase 2 para tratar com a trombopag, que é uma agonista do receptor da trombopoetina. Esse aqui é o primeiro estudo que foi publicado em 2012 no New England,
também do grupo do Yang, que era um estudo de fase 1, que mostrou algumas respostas importantes nesses pacientes. Foram 26 pacientes que fizeram parte do estudo, e a gente tem esses pacientes apresentando tanto melhora da contagem plaquetária, que já era o esperado, mas também mostrando recuperação de outras linhagens celulares, como da hemoglobina e da contagem de neutrófilo. O que chama atenção para a gente é que esses pacientes provavelmente teriam alguma resposta. É, se eu... Deixa eu apagar isso. Se a gente pegar aqui, a gente vê esses quadrinhos, quem teve resposta, no follow-up mais recente desse primeiro estudo, eram pouquíssimos pacientes, como vocês podem ver, eram 9 pacientes. Dos 9 pacientes do follow-up mais longo, 6 tinham tido resposta nas 3 linhagens celulares, algum grau de resposta em dependência transfusional. E, então, a gente tinha alguma promissor sobre o uso do Etrombopag. E as biópsias desses pacientes mostravam um aumento de celularidade importante desses pacientes. O que a gente vai ter então? Isso aqui a gente passa para um estudo de fase 2, um estudo um pouquinho maior, com 24 pacientes de sexo masculino, 19 de sexo feminino, então um total aí de 43 pacientes fazendo tratamento, e a gente consegue ver já um grupo maior apresentando uma resposta completa com 16 semanas, assim como no melhor follow-up recente. E depois os pacientes foram seguidos, aqui a gente já tem 12 pacientes com uma resposta melhor, e se a gente pega aqui o paciente com qualquer resposta, que era uma resposta completa, qualquer resposta, esses 26% dos pacientes apresentavam resposta em uso do Etrombopag. Então, a gente tem esse outro estudo de segurança, um estudo de fase 2, que é para avaliar desfecho de segurança. A taxa de resposta nesse estudo de fase 2, que é um estudo do grupo francês, do Saussure, mostrou para a gente uma taxa de resposta de 40%, era tanto para paciente refratário quanto paciente de primeira linha, e mostrou para a gente taxa de respostas parecidas, mas a tempo de resposta diferente, 3 meses para pacientes refratários e 6 meses no primeira linha, que foi o tempo de avaliação. É importante pensar que, esse paciente estuda, as pessoas gostam de falar, tem 100% de resposta, mas o grupo dos refratários, que teve 100% de resposta, teve um N de 8. Então, não é nenhum estudo maravilhoso, estudo de fase 2 de 2018, para falar que a gente vai ter respostas absurdas assim também, não. Então, a gente tem esse estudo também de fase 2, comparando, não é um estudo randomizado, que usa a ciclosporina lá atrás só, não, desculpa, que usa a timoglobulina lá atrás todo mundo, D1, D4. Todos os estudos fizeram com ciclosporina, então era timoglobulina mais ciclosporina, e aí a gente tem para fase 2 como era feito o Trombopag. Então, uma coorte fazia o Trombopag no D14 até 6 meses, outra D14 parava com 3 meses, e outra de 1 a 6 meses desde o início do tratamento, e esses pacientes eram seguidos por 5 anos. Então, se a gente pega todas as coortes desse estudo para avaliar quando que era feito, a gente tinha 92 pessoas e com um N significativo tanto para 3 quanto 6 meses, a mediana de celularidade, então, uma grande crítica ao estudo também, que foi uma endpoint de celularidade, que não é uma coisa que a gente avalia, então fica aí também para a gente questionar como endpoint de avaliação de celularidade. É muito importante ter tido esse preenchimento celular, a gente vê que teve uma resposta significativa, mas usar celularidade como endpoint não é uma coisa interessante para a gente. Então, quando a gente olha as outras respostas que foram obtidas em todos os coortes, a melhor resposta, a gente tinha 74% a 3 meses e 80% em 6 meses. Então, vendo uma resposta significativa comparando, juntando os 3 grupos. Importante lembrar que aqui não teve um grupo controle, tá? Foi um estudo só para avaliar quando que era feito, que os pacientes, se a gente voltar aqui, a gente vê que a melhor resposta era os pacientes que tinham lá desde o começo o uso da ciclosporina junto com a timoglobulina, junto com o Trombopag. E aí depois eles juntam tudo no mesmo balaia, que é uma coisa metodologicamente bem complicada também. Os efeitos colaterais mais
significativos para a gente. A gente tem o efeito de pele, racha maculopapular, mas mais importante de tudo são as alterações de enzimas hepáticas, principalmente a alteração de bilirrubina, TGO e TGP. Então, por isso que é tão importante monitorizar a TGO, TGP e bilirrubina dos pacientes em uso de Eltrombopag. E aí, quando que a gente vai ter resposta? Em 2019 foi aberto o registro, o RACE, que é o estudo mais importante para a gente. O RACE é um estudo de fase 3, randomizado, controlado, com ciclosporina ou não, de 2 braços, ciclosporina desde o início do tratamento. O recrutamento era de 200 pessoas, eu fiquei sabendo pela Novartis, que é a pessoa que vai publicar o estudo, né, que ele chegou a chegar quase próximo de 200 pessoas, mas a gente ainda está com alguns problemas para publicação e follow-up desse estudo por causa do COVID. Então, a gente teve algumas alterações metodológicas que vão ser refeitas, então a gente não tem ainda os resultados do RACE. Então, a gente não tem estudo de fase 3. Então, resumindo, Eltrombopag neoplasia. O estudo de fase 3 está em andamento. Desfecho de segurança mostrou para a gente importante toxicidade hepática, alterações de pele, e questionado uma evolução clonal, porque a gente viu naquele estudo lá atrás, mostrando os pacientes de aplasia recaídos, alguns deles já em uso de Eltrombopag, questionada uma teoria de se aquilo vai beneficiar a evolução clonal. A gente tem uma resposta em 40% dos pacientes tratáveis prévios em estudos não randomizados, estudos de fase 2. Nesse estudo do grupo dos 3 tipos de coorte, mostrou que se eu tivesse uma resposta robusta, eu poderia avaliar a suspensão da medicação. E interessante, um estudo derivado mostrou que, lendo esse estudo de fase 2 do Eltrombopag, a gente consegue inferir que ciclosporina por 6 anos versus ciclosporina por 6 meses, a gente tem uma tendência de benefício de 2 anos, com maior tempo até uma recaída. Não era um endpoint primário, não entrou na avaliação inicial do estudo, mas os pacientes que ficaram em ciclosporina demoraram a recair nesse estudo do Eltrombopag. Então, por isso que a gente questiona aquele estudo lá atrás, que foi feito pelo mesmo grupo, e é o próprio questionamento deles também, que mostra que talvez a gente tenha benefício de manter a ciclosporina nos pacientes com resposta a longo prazo. Então, voltando para aquele fluxograma nosso lá atrás. Primeira coisa é perguntar a idade do nosso paciente. Eu vou ignorar a criança aqui porque não é a nossa realidade. Adultos, primeira coisa que eu vou perguntar, menor do que 40 anos e tem doador HLA idêntico. Se tiver, eu já vou direto para o transplante halogênico desse paciente e observar esse paciente. O paciente não tem doador e tem mais de 40 anos, eu vou levar ele para terapia imunossupressora. Aqui o Yang já coloca o Trombopag, a gente tem evidências com esse estudo de fase 1 e 2 desse benefício, mas eu tendo a saber que a gente vai ter uns estudos melhores mais para frente. O paciente que tem resposta, depois de 6 meses que a gente avalia a resposta, a gente também leva para observação. O paciente que falhou o tratamento, vai ser principalmente da imunossupressão, a gente vai levar para um segundo tratamento imunossupressivo, ou seja, eu posso repetir a timoglobulina uma segunda vez. Os estudos mostraram que a gente é autorizado a fazer isso. Se eu tiver resposta, eu sigo observando o meu paciente, e se eu recair dentro da resposta, tiver alguma coisa, uma evolução clonal, ou para LMA, para SMD, ou paciente que recai, a gente pode avaliar tanto doador não relacionado, quanto haploidêntico, nesse paciente de falência, tanto a segunda quanto a primeira terapia imunossupressora. Isso vai depender muito do indivíduo que a gente vai tratando, sabendo da realidade do transplante haplo e não relacionado nesse doente. Então, acho que é isso. Vou pausar aqui para a gente abrir para perguntas.